Olá, pessoal. Fazendo uma segunda parte aí do tema do eclipse de Talos, né? Eu fiz um primeiro vídeo onde eu falei ali citei uma fonte do Robert Van Voorst e que ele se alinha com Iago Martins, de que o Talos, citado pelos julio-africanos, ele estaria fazendo associação entre aquele escurecimento e a morte de Jesus. No entanto, a gente lê o texto dos julio-africanos, tal como consta da obra do Jorge Sincelos, do século IX, né? E ali fica claro que a associação é feita pelos julio-africanos, né? É uma associação indireta de que Talos teria feito essa associação. Na verdade, a princípio, Talos só registrou o que ele chama de eclipse solar. Os julio-africanos diz, olha, isso não era um eclipse solar, porque estava na Páscoa e tal, isso foi um escurecimento mesmo do Sol, um milagre mesmo. Não foi um eclipse, não foi natural esse fenômeno. Os julio-africanos falando. Então ele está rebatendo o, é, a fala ali do Talos, né, que está dizendo que aquilo ali foi um eclipse solar. Bom, esse vídeo aqui é para trazer outras referências, né? E sempre que haverá, se houver outras referências, aí eu vou trazer novos vídeos. Bom, aqui eu trago aqui o livro do Jesus Histórico, de Gerd Thiessen, onde ele fala aqui sobre o Talos, na página 104. Ele vai falar assim: então, Talos escreveu ali uma obra de história do mundo em 3 volumes, em 52, que se perdeu. Júlio Africanos transmitiu essa história de Talos das trevas que cobriram a Judéia e todo o mundo da crucificação. Diz no texto dos Júlio Africanos. No terceiro livro das histórias, Talos chama essas trevas de eclipse. Isso me parece irracional. Então veja, o Júlio Africano está falando, Talos chama essas trevas de eclipse. Então, assim, parece que Talos está se referindo a essa escuridão de Jesus, né? Mas isso nas palavras do Júlio Africano. O Júlio Africano fez essa interpretação, que o Talos estaria falando da escuridão de Jesus quando da morte dele. O Júlio Africano está afirmando essa. A gente não tem como saber, porque a gente não tem o texto do Talos, né? Aí vem, ou seja, existe uma tradição, tá, que conta essa história de que houve escurecimento e Talos teria conhecimento dela. Aí vem aqui, não se pode afirmar com certeza que Talos tenha feito referência à crucificação de Jesus, mas o contexto em Júlio Africano permite supor que Talos tenha apresentado uma contraprova racional, indicando um acontecimento natural explicável e datável, contra a noção cristã de que trevas sobrenaturais na crucificação de Jesus. Júlio Africanos, por sua vez, prova ter havido um milagre ao lembrar que Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, em lua cheia da primavera. Talos baseia-se em uma tradição cristã oral ou escrita da paixão. Na segunda metade do século I, um historiador não cristão se sentiu desafiado a refutar dados históricos falsos da tradição. Então aqui o Gerd Thiessen vai assumir a mesma conclusão do Robert Van Voorst. Então não estamos falando assim de uma interpretação absurda, é dentro do contexto, né? O Júlio Africano ele está ali naquele contexto, está trazendo Talos, possivelmente Talos está fazendo aquela ligação na conclusão do Júlio Africano, tá? Então é importante que a gente lembre o seguinte, que vamos ver aqui uma outra referência aqui que eu vou trazer, do Richard Kerrer. Ele escreveu um artigo sobre esse tema, tá? Vou mostrar aqui. Então, Richard Kerrer escreveu aqui, Talos e a escuridão na morte de Jesus, tá? Aí vem o texto, esse é o texto do Júlio Africanos. Vamos ver aqui a tradução aqui, tá? Então, este evento, essa escuridão, seguiu cada um de seus feitos e curas do corpo e da alma, conhecimentos das coisas ocultas, da ressurreição dos mortos, todos suficientemente comprovados aos discípulos antes de nós e os apóstolos. Está falando dos milagres de Jesus, Júlio Africano.
Depois que a mais terrível escuridão caiu sobre o mundo inteiro, as rochas foram rasgadas por um terremoto e grande parte da Judéia e do resto da terra foram derrubados. Talos chama essa escuridão de um eclipse do Sol, no terceiro livro de suas histórias. Sem razão, parece-me. Então, veja, ele está numa discussão. Aí ele diz, tá, não poderia ser um eclipse qualquer, entendeu? Porque está na discussão. Enfim, mas o Talos, propriamente dito, não tem nada entre aspas aqui, o que o Talos efetivamente escreveu. Vamos prosseguir. Pois os hebreus celebram a Páscoa no 14º dia, contando o calendário lunar, e os eventos ocorridos ao Salvador ocorreram na Páscoa, mas o eclipse do Sol acontece quando a Lua se arrasta sob o Sol, e isso é impossível a qualquer momento, exceto no primeiro dia da crescente. Está dizendo que o Sol é impossível, tá? Na verdade, que assim seja, que a ideia é que isso aconteceu se apodere e arrebate a multidão, e que o prodígio cósmico seja contado como um eclipse do Sol de acordo com a sua aparência. Aí vem aqui ele prossegue. Phlegon, um outro autor, ele relata que no tempo de Tibério, durante a lua cheia, um eclipse total do Sol aconteceu da 6ª hora até a 9ª. Claramente, este é o nosso eclipse. O que há de comum entre terremoto e eclipse, rochas dilaceradas e uma ressurreição de mortos e um movimento cósmico tão grande? No mínimo, por um longo período, nenhuma conjunção tão grande é lembrada. Mas foi uma escuridão enviada por Deus. Então não teve nenhum eclipse de sol registrado. Foi uma escuridão enviada por Deus. Não foi um eclipse solar, na palavra do Júlio Africano. Ele cita ademais Phlegon, que é um outro autor, tá? Um outro autor. E que já marca Tibério César. Então, a primeira coisa, vamos descartar essa interpretação do Fábio Sabino da questão da data, que não se diz que Talos está falando de um evento ali próximo da época da morte de Jesus. Essa interpretação do Fábio Sabino, essa está descartada, porque, veja, que sentido teria, aqui o Júlio Africano está citando Phlegon, que fala de um eclipse total do Sol no tempo de Tibério, mais ou menos na época que Jesus morreu. Que sentido teria trazer o depoimento de Talos se isso não fosse na mesma época? Não teria lógica. Então está subentendido que o do Talos está na mesma época. Pelo menos o Júlio Africano entendeu assim. O Júlio Africano entendeu dessa maneira. Tá? Então temos uma interpretação do Júlio Africano. Para o Júlio Africano, o Talos está falando de um eclipse solar que ocorreu na época da morte de Jesus. Tá? E ele estava discutindo com a questão de Jesus ali. Tá? O Robert Van Voorst e o Gerd Thyssen concordam com essa interpretação. Tá? O Richard Kerrer, ele vai discordar. Vamos seguir aqui, ó. O Richard Kerrer vai dizer o seguinte: tudo que nos é dito é que Talos chama essa escuridão de eclipse do Sol. O que, na verdade, não diz que Talos mencionou Jesus. Ele não diz que Talos mencionou Jesus. A menos, como aparece todo provável, toda essa referência a Phlegon seja uma interpolação. Essa interpretação do Phlegon, o Richard Keller considera interpolação. Tá? Porque, segundo ele, por que ele citou separado Talos de um lado e Phlegon do outro? Está meio fora de contexto o Phlegon. Bom, eu não acho. Assim, tá falando de eclipse, os dois estão falando de eclipse. Não estou vendo muito problema. O Eusébio, em Crônica de Eusébio, ele cita o tal do Phlegon, palavra por palavra. O texto é atestado em Cincelo, no original em grego, etc. e tal. Então ele faz referência ao Phlegon, o Eusébio. Tá? Ele fala assim, as palavras do Eusébio: Jesus Cristo, de acordo com as profecias que haviam sido ditas, sofreu sua paixão no 18º ano de Tibério, 32. Também naquela época, em outros compêndios gregos, está no plural, em outros compêndios gregos, encontramos um evento registrado com essas palavras. E aí tem aspas. Aspas. O Sol se eclipsou. A Bitínia foi atingida por um terremoto e na cidade de Nicéia muitos edifícios caíram. Todas essas coisas aconteceram durante a paixão do Senhor, segundo Phlegon. Tá entre aspas. Tá?
Phlegon, esse não faz nenhuma associação com Jesus, tá? De fato, Phlegon também é um distintor contador das Olimpíadas, etc. etc. Agora, o quarto ano, no ano 32, um grande eclipse do Sol ocorreu na sexta hora, que superou todos os outros antes dele, transformando o dia em escuridão. Bom, o que o Kerrer fala desse texto do Phlegon? Ele vai falando assim: nós sabemos que Eusébio usou uma cronologia de Talos como fonte, e que era quase certamente a mesma história citada por Africano. As implicações disso são decisivas. Se as histórias de Talos mencionassem o eclipse em conexão com Jesus, Eusébio certamente teria citado Talos aqui nessa passagem, para o mesmo efeito. Em vez disso, Eusébio conhece apenas a passagem de Phlegon. Tá? Portanto, devemos supor que ele não está omitindo Talos, mas incluindo entre os vários outros, ou daquele que cita uma linha. Portanto, podemos concluir que, com a probabilidade muito alta, a passagem no terceiro livro das histórias de Talos, ao que Júlio Africano se referia, dizia apenas isso, que o Sol foi eclipsado. Então, o argumento do Richard Kerr é o seguinte: olha, o Eusébio, quando vai citar um terremoto, ele cita Phlegon e cita outros autores. Também registraram esse eclipse solar nessa época. Tá? Então, para o Richard Kerr, esses outros autores provavelmente estavam se referindo ao Talos, que era um outro autor. Tivesse Talos associado esse eclipse, essa escuridão, com Jesus, Eusébio teria dito aqui. Então, conclusão do Richard Kerr. Olha, tudo indica que essa passagem aqui, tanto do Phlegon quanto do Talos, estão simplesmente registrando o eclipse. Agora eu vou terminar falando sobre esse livro aqui, ó, do Raymond Brown, A Morte do Messias. Ele também vai falar sobre essas passagens da escuridão. Ele vai falar o seguinte: houve um eclipse mencionado nessa região dentro de um ano ou dois da morte de Jesus, 30 a 33, a respeito do qual Lucas poderia ter ouvido? Isso na página 209. Um eclipse solar com duração de 1 minuto e meio ocorreu nas partes da Grécia em 29. Há possíveis referências pertinentes a ele nos autores antigos, mas a data varia. A respeito de um eclipse que ocorreu no reinado de Tibério, Orígenes, em Contra Celso 2,33, relata que Phlegon, então veja, o tal do Phlegon, ele aparece no Júlio Africano, ele aparece no Eusébio e ele aparece no Orígenes contra Celso, o Phlegon, tá? Ele faz o registro desse tipo juntamente com o de um terremoto no 13º ou 14º livro, creio eu, de suas crônicas. Phlegon, grego do sudeste da Ásia Menor, historiador, viveu no reinado de Adriano de 120, 117 a 135. Nossa, viveu pouco, hein? 17 a 35? Caraca, não teve nem 20 anos ele. Bom, em sua crônica para 18º a 19º ano do reinado de Tibério, Eusébio, tá? Aí tá falando crônica de Eusébio que o Richard Kerr citou também. Relata que, segundo Phlegon, no quarto ano da Olimpíada, houve um grande eclipse do Sol que superou todos os que o precederam. Ao meio-dia aparecia meia-noite. O ano especificado teria sido 32 ou a 33. Eusébio continua e liga esse eclipse a um terremoto da Bitínia que edifícios caíram em Niceia e teve sinais em Templo de Jerusalém, relatados por Joséfo. Ele constrói claramente uma trama que combina os relatos evangélicos. Há quem tenha apelidado a registros astrônomicos chineses, aí outra coisa. Se por confusão ou por arte Lucas ligou uma vaga lembrança desse eclipse solar, que efetivamente ocorreu naquela época lá, com a tradição marcana de escuridão no dia da morte de Jesus, não devemos pensar que ele estava dando uma explicação puramente naturalista para esta última. Lucas presumiu que o eclipse era controlado por Deus, que o empregou para assinalar a morte do filho. Não menos que Marcos, Lucas considerou essa escuridão como um dos sinais escatológicos dos últimos tempos mencionados no Antigo Testamento. Na narrativa lucana da infância, Jesus foi saudado como
como aparecendo aos que estavam na escuridão e na sombra da morte, né? Na verdade, entre os evangelistas, só Lucas mencionou previamente a escuridão. De fato, quando estava sendo preso, Jesus exclamou que esta é a hora de seus inimigos e o poder das trevas. Bom, o que é curioso aqui no Raymond Brown, cara, o Raymond Brown é super detalhado. O livro todo fala só sobre os episódios da morte de Jesus, cara. O Raymond Brown, ele fala do Flegon, mas ele nem menciona o Talos. Cara, ele nem fala do Talos. Nem fala, só fica no Flegon. E o Flegon, claramente, todos concordam, só fala de eclipse. Ele não. Porque na discussão dos julio-africanos, o Flegon não está ligado com a discussão ali, está falando só de eclipse mesmo. Agora, o Talos é que é uma dúvida. Se o Talos está numa discussão ali em torno da escuridão da época de Jesus ou não. Não está claro, tá? Agora, realmente, se tivesse claro, aí eu concordo com o Richard Kerrer. Se tivesse claro, o Eusébio teria citado isso. Porque ele falou do Flegon. Se o Talos tivesse feito associação com a escuridão da morte de Jesus, claramente, ele teria citado o Talos, cara. Então, assim, tudo indica que o que o Talos citou foi um eclipse, tá? E que os julio-africanos, ele associou, como está na mesma época, o Talos deve estar se referindo à escuridão de Jesus, tá? A explicação de que Talos está debatendo com os cristãos e argumentando que aquele fenômeno de Jesus foi um fenômeno natural, isso é uma especulação, isso não está no texto. Isso não está no texto. Não está no texto dos julio-africanos. Não está, muito menos no de Eusébio, né? O Eusébio nem fala de Talos. Então, assim, isso é o que temos, tá? Eu trouxe os autores. Você veja que um autor conceituado como Raymond Brown, ele não fala de Talos, tá? Então, você dizer, usar a passagem de Talos para provar, olha, Jesus existiu, veja o caso de Talos, é muito problemático. Não é das melhores fontes que a gente poderia citar. Tem outras, né? Tem outras. O testemunho lá do Tácito é muito mais forte, né? O testemunho do Talos não é tão forte. Bom, então isso é o que temos aí de referência. Se vocês tiverem outra referência, pode trazer que eu vou trazendo. A ideia é acumular o maior número possível aí de referências para tentar esclarecer essa questão. Muito obrigado.